Fiscal pode ser definido como um país ou território que tem baixas alíquotas e sigilos bancários a fim de atrair investidores estrangeiros. E geralmente os valores são inferiores àquelas cobradas pela legislação nacional. No Brasil, eles são classificados como três critérios. As alíquotas utilizadas para a tributação sobre a renda devem ser abaixo de 20%. O território deve empregar políticas que permitem que a informação sobre o indivíduo e a composição societária da empresa sejam mantidas em sigilo. E esses locais também devem apresentar atitude menos transparente do que o padrão utilizado internacionalmente em relação às informações fiscais. Existem muitas polêmicas geradas ao redor dos paraísos fiscais, pois podem ser utilizados para atividades ilegais e beneficiamentos de empresas, cujo ato causa prejuízos para economias domésticas. Atualmente, o Brasil reconhece 68 paraísos fiscais ao redor do mundo, entre eles Mônaco, Emirados Árabes e Hong Kong. Outro assunto importante é sobre a especulação financeira. Esse tipo de atividade existe há muitos anos e sempre foi benéfica, pois ajudava no desenvolvimento da empresa, geração de empresas e gerando desenvolvimento econômico para seu país. Porém, a especulação financeira nunca foi maior que a real, até que isso mudou no final da década de 20, quando, pela primeira vez na história, a especulação foi maior que a verdadeira e, em 2011, já estava cerca de 10 vezes maior e continuou a crescer progressivamente. Isso já trouxe diversas consequências, como a crise de 2008, pois seu sistema havia gerado uma bolha econômica, onde no final causou o desemprego de diversas famílias estadunidenses e depois se alastrou para o resto do mundo. Uma das coisas mais distintas sobre a complexidade do mundo financeiro é a convivência entre países endividados. Existem critérios para dizer o quanto um país deve. A dívida pública externa é a principal referência de análise. A dívida externa também é o valor que o país deve aos seus não-residentes. Mas para avaliar a real condição de endividamento, se relaciona o tamanho da sua dívida com o PIB do país devedor. Desse modo, você pode saber até que ponto o país tem estrutura econômica para pagar suas dívidas. Geralmente, o valor da dívida é proporcionalmente razoável ao PIB, porém existem países mais pobres que devem muito mais do que seu PIB pode pagar. A dívida pública tem aumentado no mundo inteiro nos últimos anos e nem sempre a dívida pública do país reflete sua situação. As maiores economias devem aproximadamente 105% de seus PIBs, já os países emergentes devem aproximadamente 50%. Inicialmente, pode-se pensar que os países emergentes estão em melhor situação, porém essas contas têm um vencimento curto, por isso, em caso de crise global, esses países sofrerão mais com os efeitos e têm menos confiança no pagamento. Já os países desenvolvidos possuem mais estabilidade financeira e menos dependência, e, consequentemente, mais confiança no pagamento. Após a criação do FMI e do Banco Mundial, muitos países em desenvolvimento pediram empréstimos, mas a partir da década de 80 houve uma elevação na taxa de juros, aumentando a dívida desses países, o que causou grandes impactos na economia global.